Painel popular na Delegacia de Polícia de Elesbom Veloso para conversar com o doutor Odilo Sena, delegado de Polícia de Elesbom Veloso, que fala conosco a respeito, delegado, da ação contra a transportadora Rapidão Cometa, quando na quinta-feira passada, dia 15, foram levadas duas carretas carregadas com produtos eletrônicos e até motocicletas, pelo que eu fui informado. Eu gostaria de saber aqui o posicionamento da polícia em relação a esse caso. Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia, ouvintes. Eu quero dizer que foram presos dois homens na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eles foram presos com praticamente metade da carga. Já foi recuperada, inclusive já foi catalogada e entregue aos seus respectivos donos. As investigações continuam, mas provavelmente se trata da maior quadrilha do norte e nordeste de roubo, furto e receptação de carga. Se trata provavelmente da quadrilha chamada Quadrilha do Josa, muito conhecida naquela região de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco e Paraíba. Inclusive contra ele ele hoje, o chefe dessa quadrilha, ele se encontra preso, mas provavelmente ainda continua comandando, e são 4, 5, agora conosco mais ou menos 7 estados, 5, 7 estados, que se interessam em desbaratar e quebrar essa quadrilha. Como é que o senhor tomou conhecimento da prisão desses dois indivíduos? A gente colocou um dos nossos policiais ajudando na questão de busca de informação. Inclusive a gente mandou um policial para a cidade de Teresina para verificar junto com o pessoal da seguradora em relação para fazer o rastreamento de carga. Conseguimos fazer o rastreamento de carga via satélite e através disso aí a gente tentou montar um cerco, e o cerco foi montado, conseguimos interceptar pelo menos a metade dessa carga que foi roubada ou furtada, a gente não sabe bem ao certo ainda, e recuperamos na cidade de Feira de Santana. Graças a Deus, pelo menos essa boa notícia aí os donos tiveram. Do alto da sua experiência, delegado, dá para comentar a maneira como esses indivíduos agiram no que diz respeito à questão do transporte da carga, uma vez que duas carretas foram localizadas na PI que dá acesso à cidade de São Félix vazias? Zé, nós temos um problema muito sério nesse tipo de coisa, porque isso é uma quadrilha. A gente qualquer um cidadão daqui de Elesbom pode perceber facilmente que a gente não tem uma estrutura para a gente trabalhar com esse tipo de crime. Apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, a gente fez progressos expressivos. Como? Nós, através de muita informação e troca de informações, descobrimos de que se trata de uma quadrilha interestadual de furto de carga, furto e roubo de carga. Se trata de Josa. Josa é um criminoso de alta periculosidade. Seus filhos, a família, toda se envolve no crime. Ele praticamente envolve várias pessoas, inclusive policiais, em suas condutas criminosas. Ele compra provavelmente em torno de 90% de motoristas de cargas. Eles envolvem isso no crime, isso foi declarado pelo próprio Josa. Ele está preso e continua agindo, é isso? Ele está preso. Assim, provar que foi ele, que ele mandou, está fazendo isso para tentar reestruturar novamente a quadrilha, aí é outra história que a gente tem que fazer, um trabalho conjunto com outras polícias e trocar informação. Por quê? Porque o Josa, essa quadrilha do Josa, ela não tem tanta ação aqui no nosso estado. E talvez pelo próprio conhecimento dessa quadrilha em outros estados, talvez para ele se livrar dessa perseguição policial nesses estados, que eles podem vir para outros, como o nosso, como o Maranhão, como o Piauí. Desvio de foco, talvez. Ou então até fugir mesmo da pressão que a polícia de lá está fazendo nele. Fugir para outro canto. Na verdade, eles foram desbaratados no ano passado. Eles tiveram um baque tremendo no ano passado
E, segundo informações, eles estão vendendo algumas coisas para tentar reestruturar novamente. Uma quadrilha desse tipo, Zé Neto, ela não age à toa. Quantos elementos, mais ou menos, delegado, agiram no dia daquela ação? Particularmente, eu acredito que, no mínimo, 10 pessoas. Particularmente. Foram, segundo depoimento de testemunhas, das testemunhas, das possíveis, eventuais vítimas, foram 4 pessoas envolvidas diretamente, que foram vistas. Mas para você ver, para se fazer um cativeiro, para se dirigir o carro, para se ter outro caminhão ou caminhões, para se fazer a descarga desse carro, do conteúdo da carga, para se fazer todo, e sem falar de toda a engrenagem, toda a logística. Então, eu acredito que no mínimo 10 pessoas estavam envolvidas nisso aí. Bom, o senhor ouviu as vítimas, no caso os motoristas, baseado em depoimento, eles disseram que chegaram a ser agredidos pelos elementos? Não tinha nenhum sinal de agressão. Segundo eles foram constrangidos por meio de ameaça. Vou te matar. Ficaram amarrados, não? Não ficaram amarrados. Segundo o próprio depoimento deles, não ficaram amarrados. Segundo o que eles dizem, foram levados para aqui uns 8 quilômetros daqui de Elesbão, ficaram no mato e tal. Então a gente fez essa comparação dos depoimentos e toda uma investigação foi iniciada. Também vamos pegar os depoimentos dos policiais envolvidos, que estavam no primeiro momento, que também é decisivo para a gente colocar, para a gente apontar realmente para onde vai nosso foco. A polícia ficou sabendo desse caso no dia seguinte ao acontecido, foi? Foi no dia seguinte. No dia seguinte. De que maneira a polícia foi acionada? Eles vieram aqui. Os motoristas? Os motoristas, as vítimas. As eventuais vítimas. Delegado Sena, com relação ao valor da carga, me chegou a informação por meio de uma fonte, e eu até coloquei informação extraoficial, dando conta que seria 10 milhões. Me parece que não procede. Né? Não procede não. A carga dos 3 caminhões, como você viu aí no boletim de ocorrência, que a Zelânia fez, ela chega a aproximadamente 1,5 milhão, 2 milhões. Isso de valor declarado. A gente também não posso colocar meu braço e apostar que existia realmente a mais ou a menos, porque só isso quem vai dizer é a investigação. A infiltração de elementos dessa natureza, de alta periculosidade, chega a preocupar a polícia quando elas rondam aqui as imediações, a redondeza de Elesbão Veloso, porque não é o primeiro caso. A polícia esse ano já se deparou com situações quase que semelhantes a essas aí. Zé, olha, nós assim, de maneira geral, está existindo uma onda de violência. Uma onda de violência em São Paulo, pelos motivos diferentes do nosso caso. Mas o que é que está, no geral, o que é que está acontecendo? Havendo um recrudescimento da ação policial nesses 2 maiores estados do Brasil, que é o quê? Rio de Janeiro e São Paulo. O que acontece? Quando a polícia começa a pressionar, ou os bandidos deixam de ser bandidos e são presos, ou são presos ou mortos e vão para a penitenciária, aquele negócio todo, ou eles procuram se redimir. Como eu não acredito, só acredito em milagre por parte de Jesus Cristo, só acredito em milagre por parte dele. Como isso é acreditar em milagre não acontece todo dia, o que acontece? Eles migram desses grandes centros e vão atuar onde? Onde a polícia tem maior dificuldade, onde nos estados mais pobres da federação, incluindo o nosso. Então nós temos o quê? Nossa maior problemática, déficit de pessoal. Nós temos um déficit de pessoal de polícia militar no nosso estado, no interior do estado, em torno de 10 mil policiais. 10 mil para o interior. E se você imaginar isso, a polícia militar inteira chega a 6 mil e poucos homens. A polícia civil a 1.500 homens. Então, para a gente colocar uma segurança razoável, eu deveria ter 16 mil homens, no geral, de polícia militar e aproximadamente uns seus 5 mil, 6 mil policiais civis para fazer o serviço de polícia judiciária. E nós estamos muito longe disso aí. Eu estou falando pelo meu estado, mas essas deficiências podem ser vistas no estado do Ceará, no estado do Maranhão e em outros estados também da federação, como Alagoas e tal. Mas ainda assim nós temos uma polícia deficiente.
Assim, ela é eficiente diante de toda circunstância, ainda consegue se sobrepor à bandidagem. Mas tem muita deficiência. E ela é eficiente no sentido de quê? No sentido de pouca estrutura pessoal, pouca estrutura. Está melhorando, é verdade, está melhorando. Então, nós, hoje, graças a Deus, aqui na nossa regional, nós temos 3 viaturas, temos moto, temos uma cota de combustível que antigamente... Mas precisa melhorar mais. Claro que precisa. Claro, com certeza. Precisa ser menos burocrática, mais acessível, mais ágil, mais delegados, mais agentes, mais policiais militares. Delegado, últimas horas, o que é que a polícia praticou aí em termos de trabalho? Como é que foi a movimentação aqui da delegacia da sexta para o sábado? Hoje, nós fizemos operação nessa madrugada, nós cumprimos um mandato de prisão, prendemos algumas pessoas hoje, eu não vou revelar o nome para não constranger, por causa da questão do constrangimento, mas infelizmente o que a gente queria mais não deu certo, porque infelizmente existe certos setores da população que ainda ajuda bandido, e quando a polícia se aproxima, eles entram em comunicação por meio de celular, esse tipo de coisa, acaba atrapalhando o serviço da polícia. Envolve droga, beleza? Também envolve drogas, mas só que nesse caso foi homicídio. Delegado, eu gostaria agora que o senhor desse um posicionamento aqui, ou como autoridade, como delegado, ou como cidadão, com relação ao que vem acontecendo em Elesbão Veloso nos últimos dias, no que diz respeito à qualidade da energia elétrica, e saber se a delegacia aqui também tem os seus serviços comprometidos por conta dessa defasagem. Zé Neto, eu passei a semana inteira, a nossa escrivã passou a semana inteira tentando fazer um único boletim de ocorrência de trânsito, e não conseguiu. Conseguiu fazer hoje, porque hoje é um dia de sábado, que a demanda energética é menor. Então a gente está com essa dificuldade terrível. E eu já falei isso na rádio uma vez, que as pessoas têm a mania, a cultura de tudo por coisa pequena se procurar delegacia. Não se procura delegacia. O povo tem que entender, o povo tem que se aculturar a procurar dinheiro. Então, se tem uma máquina, a máquina quebra, que vai procurar delegacia? Vai procurar o juizado, entra com ação, pede dano moral. Então a população está sendo prejudicada por causa de energia elétrica. Procura o judiciário. Promotoria, né? Não, nem promotoria não, porque promotoria é parte criminal. A parte criminal que é comigo e com a doutora Silvia. Mas o próprio juiz constitua um advogado, entre com ação, chama o pessoal do bairro aqui, quem está sendo prejudicado? Eu. Aqui a delegacia já teve prejuízo por conta da... Teve prejuízo, e nós vamos acionar judicialmente a Eletrobras, porque isso não é admissível, porque em Teresina não existe o problema, por que vai existir no interior que a demanda é menor? Então há um desvio energético proposital, e certeza isso aí, um desvio energético proposital para manter a capital íntegra, enquanto o interior fica nesse sofrimento. A gente não consegue fazer um único boletim de ocorrência. Aí o hospital aí a todo tempo tem que ficar ligando o motor, sob pena de quebrar alguma coisa, uma pessoa morrer. Então as pessoas têm que se acostumar e ingressem com ação na justiça. Agora aconteceu um caso muito interessante, que o juiz ele suspendeu o pagamento das pessoas daquele município, de parte daquele município, ou de algumas pessoas, não sei bem certo, não, mas a história é mais ou menos essa. E aí eu sei que deixaram para lá, e a Eletrobras veio cobrar das pessoas que deixaram de pagar. Conta de 10, 20, 15 reais, 30 reais, se transformou em conta de 3 mil, de 5 mil, de 4 mil reais, de pessoas que não têm mal condição de respirar. Então, população, entrem na justiça, ingresse com ações de dano moral. Duvido muito que a empresa vai pensar 2 vezes de mexer com essa cidade, uma cidade que vai em busca dos seus direitos. Mas precisa melhorar essa qualidade aí, né? Não, claro, então, mas é isso que você vai entrar, porque o sistema, a questão da seca, não sei o quê, não, isso é mentira. O sistema todo, o sistema brasileiro, ele é interligado. O nosso sistema energético, eles dizem até um nome que me falta na memória agora. Sistema, eu não sei bem ao certo não.
ele é todo interligado. Quando falta energia aqui, ele puxa energia de Itaipu. Não tem aqui, ele puxa lá do Pará. E assim vai, eles vão, como se fosse uma troca de energia. Eles vendem, compram energia. Então essa história de dizer que não tem energia, isso é balela, conversa para boi dormir. Então população, povo de Elas Bom Veloso, quem se sentir prejudicado, quem tivesse os aparelhos queimados, quem tivesse sendo se chateando por diversas vezes você ter que ligar sua geladeira, seu televisor, seu ar-condicionado, entrem com ações judiciais, peçam dano moral. Tenho certeza que o doutor João vai dar. Ok, delegado Odilo Sena, agradeço a gentileza. No final, a sua consideração. A minha consideração é que nós estamos aqui trabalhando, não é fácil, como eu digo sempre, a gente está pedindo a compreensão das pessoas para que, principalmente essa questão do gado solto, eu tenho bem avisado, as pessoas não vêm colaborando, principalmente as vítimas muitas vezes não vêm na delegacia, porque o dono ou proprietário do animal vai por trás e para fazer acordo e tal. Gente, não façam isso. Vocês estão arriscando o patrimônio de vocês, muitas vezes até a saúde. Então, venham, façam boletim de ocorrência, deixa a polícia tomar providência, para depois não ficar chorando. Está de pé aquilo que o senhor falou, que se houver aí uma vítima por conta da questão de animal, o proprietário vai ser indiciado? Está de pé sim, está de pé sim. Os proprietários estão cientes de que se acontecer qualquer coisa, se acontecer uma morte, se acontecer lesão grave, o proprietário ele pode responder. Se for homicídio, ele vai, ele vai responder. Então, se for lesão, ele pode responder. Por isso que eu digo pode, porque depende muito da representação da vítima. A vítima tem que vir até aqui. Agora, se for homicídio, eu vou entender como homicídio doloso. Dolo porque a pessoa que solta o gado. Mas não tem capim. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Dá o jeito. Você não tem o gado? Tem que dar seu jeito. Tem que botar o capim, puxar a água do poço. Dá seu jeito. O que não pode haver é morte.